Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Física 10, o canal da sequência essa semana, a representação gráfica do movimento uniforme. Na última semana, fizemos os gráficos posição pelo tempo desse movimento. Nessa semana, faremos os dois gráficos restantes, o gráfico da velocidade pelo tempo e o gráfico da aceleração pelo tempo. Sempre lembrando, moçada, que uma boa interpretação gráfica, um bom conhecimento de como tirar elementos de um gráfico é importantíssimo para qualquer prova de física. O próprio Enem, como já mencionamos na última semana, entende isso como uma habilidade essencial. Fechou? Se você curtiu a ideia, cai dentro. Aula de hoje, representação gráfica do movimento uniforme no tocante ao gráfico velocidade pelo tempo e aceleração pelo tempo. Vem comigo. Bom, turma, na última semana nós começamos a estudar um movimento que eu criei com você, e eu queria que você imaginasse esse movimento um pouquinho mais palpável hoje. Eu estou imaginando um corredor ali que inicia o seu movimento na posição 10, ok? E ele se move para a direita, perceba que é para onde eu orientei positivamente, com uma velocidade constante, estou garantindo para você, de 2 metros por segundo. Na última semana, ou melhor, há algumas semanas atrás, nós percebemos que esse movimento poderia então ser representado pela função S igual a 10 mais 2t. Só fortalecendo contigo, o 10 é a posição inicial e o 2 é a sua velocidade. Válido mencionar que o sinal positivo só quer indicar para a gente para onde a velocidade, para onde o movimento está acontecendo. Notem que o corredor em questão ele caminha para onde você orientou positivamente, portanto possui uma velocidade positiva. Na última semana, vimos que essa função horária era uma função de primeiro grau. Com base nessa função horária, nós construímos um gráfico na última semana, que hoje eu apenas reviso com você. Quando o tempo é igual a 0, achamos uma posição inicial igual a 10. Quando o tempo é igual a 1, substituímos o t igual a 1 na função horária e achamos uma posição igual a 12. Quando o tempo é igual a 2, fizemos o mesmo procedimento, colocando t igual a 2 na função horária e achando uma posição final igual a 14. E ao unir essas posições, chegamos a um gráfico que é uma reta condizente com uma função de primeiro grau. Só lembrando que o 10, nesse caso, faria o papel de coeficiente linear. Além dessa relação do coeficiente linear, vimos mais uma outra propriedade. A função horária, que dá uma reta nesse gráfico, ela pode subir como ela pode descer. Ela sobe, só fortalecendo com você, quando o sinal da velocidade é positivo. Se olharmos para o gráfico, ele começa na posição 10, vai para a posição 12, para a posição 14. As posições estão crescendo, o que notabiliza para a gente um movimento progressivo. Da mesma forma, quando a linha desce, eu teria um gráfico, um movimento com uma velocidade negativa. Se a linha descesse, tenta imaginar isso, eu sairia da posição 14 para 12 para 10. As posições estariam decrescendo, teremos um movimento retrógrado. E finalizamos também a última aula, estabelecendo para você que no gráfico posição pelo tempo, ao fecharmos esse triângulo aqui, esse triângulo retângulo, e pegarmos justamente a tangente desse ângulo medida no sentido anti-horário, vimos na última semana que a tangente ao cateto oposto pelo adjacente seria uma variação de posição por tempo. Isso nos levaria a ter como propriedade a tangente sendo numericamente igual à velocidade. Gente, basicamente eu fiz um rápido resumo, uma rápida revisão do que nós vimos na nossa última aula. É interessante fazer isso porque você vai usar o mesmo movimento, S é igual a 10 mais 2t, para fazer agora o segundo gráfico, o gráfico da velocidade pelo tempo. E no final dessa aula nós vamos retomar os 3 gráficos, vendo em cada um deles quais são as propriedades que precisamos guardar, tá bom? Vem comigo. Vamos lá então, gente amiga, movimento uniforme, representação gráfica, gráfico 2, nota ali, velocidade pelo tempo. Perceba que em pauta temos o mesmo movimento,
aquele mesmo corredor que sai da posição inicial 10, com uma velocidade de 2 metros por segundo, e que obedece a essa função horária que você vê ali embaixo, S é igual a 10 mais 2t. Queria só fortalecer com você que o gráfico agora se remete a esse elemento, velocidade, que no caso do movimento uniforme se mantém constante. E dito isso, quando fizemos o gráfico velocidade pelo tempo para esse movimento, esse 2 ele não se altera ao longo do movimento. Por mais que o tempo vá passando, ele sempre tem a mesma velocidade. Sempre é interessante fortalecer contigo. O movimento uniforme percorre espaços iguais em tempos iguais. Ou seja, ele tem uma velocidade constante e nunca igual a zero, gente. Por isso que o gráfico desse movimento tem esse comportamento, uma velocidade constante ao longo do tempo. Eu estou pedindo para você imaginar aí uma situação onde estivéssemos analisando o movimento desse corredor até o instante 3 segundos. Então nós vamos fechar o gráfico ali em 3, ok? E vou rapidamente fazer um pequeno teste com você. Se voltássemos à função horária, gente, e no lugar do t colocássemos exatamente o tempo 3, ou seja, estamos perguntando para a função qual é a posição que esse corredor vai estar no tempo igual a 3, rapidamente notamos o seguinte: 2 vezes 3, 6, mais 10. Percebemos que esse rapaz, esse corredor em questão, estará na posição 16 metros. Se voltarmos lá em cima, você percebe que ele saiu da posição 10 e correu em 3 segundos até a posição 16. Gente, fizemos esse comentário para que você notasse a propriedade que você vai encontrar nesse gráfico agora. Perceba, em 3 segundos, esse corredor sai da posição inicial que ele está 10 e vai até a posição final 16. Notem que em 3 segundos, se ele saiu do 10 e foi até o 16, ele andou 6 metros. Esses 6 metros seria a distância percorrida por ele. É esse 6 que eu gostaria que você entendesse que você pode tirar pelo gráfico, ok? Vamos dar uma olhadinha? Acompanhe só comigo. Gente, nos gráficos velocidade pelo tempo, a dica para você é a área abaixo do gráfico. Que área? Você vai sempre olhar para o gráfico em si e para o eixo. E você vai varrer do gráfico para cima do eixo. Quando você vai percorrendo essa área do gráfico para cima do eixo, vai se formando, vai se desenhando uma área abaixo dessa figura. É essa área que vai nos interessar. Se você for encontrar essa área, perceba que a figura que você tem aqui é uma figura muito conhecida na matemática, um retângulo. E contam para a gente que a área de um retângulo é fazer base vezes a altura. Notem que no retângulo em questão, a nossa base, ela vai do 0 ao 3. Ela mede 3. E a altura em questão mede 2. Se fôssemos achar essa área, faríamos 3 vezes 2. Mas eu queria chamar a atenção de uma coisa um pouquinho mais notória, um pouquinho mais interessante para a gente. Se você perceber bem, a unidade desse 3 é segundos. E a unidade desse 2 é metros por segundo. Notem que ao encontrar essa área, você vai fazer um 3 vezes 2, 6. E turma, ao multiplicar segundo por metro por segundo, podemos simplificar. E com isso notamos que a unidade dessa área é 6 metros. Bom, a área não se mede em metro, mas 6, se você notar, é justamente a variação da posição do corredor. Ele foi do 10 para o 16. Propriedade do gráfico velocidade pelo tempo. Gente, a área encontrada, ela é numericamente igual à variação da posição. O quanto esse rapaz andou. E é importante você entender que essa área pode ser tanto positiva quanto negativa. Uma variação de posição positiva
com uma variação de posição negativa. Lembra? Movimento ou progressivo, porque as posições estão crescendo, ou retrógrado, porque elas estão decrescendo. Já já nós vamos fortalecer isso com o exercício. Por enquanto, não esquece. Gráfico velocidade pelo tempo, a área é numericamente igual à variação da posição. O valor que eu encontro na área, ele é igual à variação da posição ocorrida pelo móvel. Fechou, turma? Vem comigo. Turma, o último gráfico é um gráfico da aceleração pelo tempo. Gente, se bobear, esse gráfico aqui nem precisaria. É um gráfico que, de certa forma, não haver necessidade de mencionarmos, mas vou mencioná-lo por uma coisa que eu espero cada vez mais eu tenha, a gente, esteja conquistando de você, sua confiança. Estamos fazendo um curso aqui online com você, um curso com bastante consistência, um curso em que, se você de fato a cada semana acompanhar as aulas aí, em pouco tempo você vai começar a deslanchar com muito mais naturalidade aí na resolução de questões. É um trabalho bastante devagar, um trabalho moroso, mas você pode ter certeza, em pouco tempo você vai colher frutos, tá bom? Fica ligado nisso, acompanha sempre o canal aí, que a coisa vai mudar muito para você em física ainda, tá bom? Esse gráfico é um exemplo disso, vem comigo. Gente, é um gráfico de aceleração pelo tempo. Tem gente que nem menciona, mas eu vou fazer com você para ficar bem feito. Notem, a velocidade desse movimento não se altera, ela se mantém constante. Ou seja, não há variação na velocidade. E se você lembrar comigo, gente, que uma aceleração, ela mede uma variação na velocidade por intervalo de tempo e entender que a velocidade não sofre variação, obviamente a aceleração no movimento uniforme tem que ser nula. Por isso que no gráfico da aceleração pelo tempo, a linha ela fica sobre o zero, A gente não vai ter aceleração ao longo desse movimento. Perceba que até o instante analisado, 3 segundos, não houve aceleração. Com isso, nós vamos fazer um resumo geral do que você viu na aula anterior comigo, somado a essa. Isso que eu vou fazer com você agora, isso aqui é uma anotação imprescindível que você tem aí guardada com bastante cuidado aí em seus estudos. Você vai utilizar ela muito em aulas futuras, não só aqui na cinemática, como na dinâmica quando lá chegarmos, tá bom? Acompanha só comigo as propriedades de cada gráfico desse. Vem, turma! O primeiro gráfico que fizemos com você foi o gráfico posição pelo tempo. Lembra, esse movimento ele percorre espaços iguais em tempos iguais. Lembra, esse gráfico deu uma reta, porque isso notabiliza para a gente que ele percorre espaços iguais em tempos iguais. Logo, propriedade número 1, gráfico espaço pelo tempo, deu uma reta inclinada, esse caso está garantindo para a gente que eu estou em movimento uniforme. Não esquece, linha sobe, V positivo, linha desce, V negativo. Propriedade número 2, gente, no gráfico posição pelo tempo, se fecharmos esse simpático triângulo aqui, lembra que ao fechá-lo e obtermos aquele ângulo no sentido anti-horário e acharmos a sua tangente, cateto oposto pelo adjacente, a tangente é numericamente igual à velocidade. Gráfico 2, moçada, é um gráfico velocidade pelo tempo. Como o movimento é uniforme, a velocidade não sofre variação. E acabamos de perceber que, se acharmos a área compreendida entre o gráfico e o eixo, discutimos que essa área é fazer uma velocidade vezes o tempo, e velocidade vezes o tempo, já de aulas anteriores, sabemos que é numericamente igual à variação da posição. E o último gráfico, como mencionamos, o gráfico da aceleração pelo tempo é nulo para o movimento uniforme. Gente, nós vamos pegar esses 3 gráficos com suas propriedades agora e nós vamos fortalecer um pouquinho mais com você na resolução de questões. Vem comigo, gente. Gente, exemplo 1. FUVEST, hein? Baita vestibular. Um automóvel faz uma viagem em 6 horas. Note o gráfico lá embaixo já, gente. E sua velocidade escalar varia em função do tempo aproximadamente como mostra o gráfico. A velocidade escalar média do automóvel na viagem foi de
Gente, repara que esse é um gráfico velocidade pelo tempo, onde o automóvel em questão vai ocupando velocidades distintas, mas a cada intervalo analisado, ele mantém a sua velocidade constante. Logo, se chamarmos esse primeiro trecho de 1, perceba que de 0 a 2 horas, ou seja, por 2 horas, ele se manteve a 30 km por hora. Já no trecho 2, ele não teve velocidade, ou seja, ele ficou parado nesse gráfico. E no trecho 3, ele ficou de 3 a 6 horas, portanto, 3 horas de movimento a 60 por hora. Vale a pena registrar com você que no trecho 1, ele teve velocidade constante e ela foi positiva, 30 km a cada hora. Se foi positiva, dá para dizer que o movimento foi progressivo. Ele caminhou para onde as posições crescem, ok, gente? E notem que se eu quiser saber o quanto ele caminhou, num gráfico velocidade pelo tempo, eu posso fazer simplesmente pela área. E galera, a área em questão, novamente, é um retângulo. Perceba que essa área, como discutimos há pouco, é numericamente igual à variação da posição. E o gráfico em questão é de um retângulo, cuja base é 2 e a altura é 30. Fazendo então base vezes altura, 2 vezes 30, nós vamos encontrar aqui 60. Só cuidado que como o tempo está em hora e a velocidade em quilômetros por hora, você vai encontrar aqui uma variação de espaço de 60 quilômetros. Gente, vale a pena fortalecer com você que isso é uma área positiva. O movimento é progressivo, ou seja, ele está caminhando para onde as posições crescem. Sei lá, se aqui fosse a posição 10 e para lá vai crescendo as posições, 10, 12, 14, 16, é para lá que ele está indo. Essa área positiva quer indicar isso, que ele andou aí 60 quilômetros para onde as posições crescem, ok? Vamos lá então, gente. No trecho 2, perceba, não houve velocidade, ele ficou parado, ele está em repouso. Por algum motivo esse carro parou aí durante 1 hora. Sei lá, um almoço, o cara descansou durante 1 hora, não houve movimento. E no trecho 3, ele volta a manter a sua velocidade constante, volta a ser um movimento uniforme, agora um pouco mais rápido, a 60 por hora, ainda positivo, ele continua sendo progressivo em seu movimento. Notem mais uma vez que se eu achar a área desse gráfico, sempre do gráfico em direção ao eixo, eu vou descobrir qual é a variação da posição dele. Novamente, a área é um retângulo, sempre insistindo, numericamente igual à variação da posição, é uma área positiva, cuja base vai do 3 até o 6, mede 3, e a altura mede 60. Moçada, se fizermos aí 3 vezes 60, vamos encontrar aí uma área de 180 quilômetros, gente. Perceba que o que nos foi pedido foi a velocidade escalar média. Por isso, temos que saber qual é a variação de espaço pelo tempo percorrido ao longo da viagem. E tenho certeza que essa questão ainda pode dar problema para alguns. Perceba, ele andou 60 para frente, depois ele parou um pouco, depois andou mais 180. Num total, ele andou 180 mais 60. Portanto, 240 quilômetros. E o tempo da viagem, eu tenho certeza que tem você na dúvida ainda se você vai contar esse tempo parado ou não. E se você ficou nessa dúvida, se esse tempo parado conta ou não, minha dica para você é reassistir a aula de velocidade escalar média, aquela temática lá, Use and Bolt. O tempo que fica parado conta, gente. Então o tempo total ali é 6 horas. Não tem que descontar essa 1 hora parado. Se de repente você ficou meio na dúvida, reassiste lá a aula para ficar bem certinho para você isso. Beleza? Então nós vamos contar como tempo ali o total, as 6 horas da viagem.
Bora, turma? 6 horas, portanto, colocamos ali, e 240 por 6 nos dá como velocidade escalar média 40 quilômetros por hora, já que o espaço percorrido está em quilômetro e o tempo em hora. Para sairmos daqui com aquela solidez que eu estou falando para você a cada aula, vamos fazer mais um exemplo. Acompanhe comigo. A figura mostra um gráfico da velocidade em função do tempo para um veículo que realiza um movimento composto de 2 movimentos, perceba, turma, retilíneo e uniforme. Sabendo-se que em t igual a 0, a posição do veículo é mais 50 km, isso é a posição dele. Inclusive, já vou fazer um zoom aqui, turma, bem, e nós vamos garantir para você que o que está acontecendo é o seguinte: fiz aquele referencial de posições, note como ali está em quilômetro, e ele representou aqui por x, né? Vamos então representar aqui as posições por x também, tudo em quilômetros, ok? E ele está garantindo para a gente que você está partindo da posição 50 quilômetros, ok? O objeto analisado aí, desse veículo em questão, ele está partindo da posição 50 quilômetros. Voltamos para o enunciado, gente. Calcule a posição do veículo no instante 4 horas, em quilômetros. Bom, gente, no primeiro trecho, ele fica 1 hora a 15 quilômetros por hora. Bom, se ele ficou 1 hora a 15 quilômetros por hora, ele vai andar 15 quilômetros. É o que a área vai ratificar para a gente. Depois, ele fica parado um tempo, de 1 a 2, sem movimento. E no trecho restante, ele vai de 2 até 5 horas a menos 20 quilômetros por hora. Só fortalecendo com você que se o sinal da velocidade é negativo, é porque agora o movimento não é mais progressivo. Gente, ele começa indo para frente, ele anda um trecho para frente, ele fica um tempo parado e no final ele retorna, ele volta nas posições, ele se torna um movimento retrógrado, com uma velocidade de 20 km por hora. Não esquece que o negativo só quer indicar o sentido, ok? Vem cá então, gente. Cuidado com a armadilha número 1 dessa questão. Ele te dá o gráfico até 5 horas. No entanto, você quer saber a posição no instante 4 horas. Então, a nossa análise se dá só até esse momento. E nesse trecho, que eu vou chamar de trecho 3, eu quero que você perceba que ele vai se limitar de 2 a 4 com uma velocidade negativa. Como queremos saber a posição final após essas 4 horas, vamos ter que achar a variação da posição em cada trecho desse. Perceba, no trecho 1, para eu achar a variação da posição, eu vou ter que encontrar a área desse gráfico. Novamente vai dar um retângulo, cuja base é 1 e a altura é 15. A área, que é numericamente igual à variação da posição, ficará igual a sendo 1 vezes 15. Você vai encontrar aqui 15 quilômetros por causa da unidade da velocidade, gente. O que quer indicar esse 15, moçada? Que ele tem uma velocidade positiva, logo ele caminha para onde as posições crescem, e depois de 1 hora ele não estará mais na posição 50, ele estará numa posição 15 quilômetros à frente. Logo, ele sai da posição 50, andando para onde as posições crescem, e chega, portanto, à posição 50 mais 15, logo a posição 65. Se voltarmos ao gráfico, percebemos que no trecho 2 não há movimento, ele fica parado durante 1 hora, logo ele se mantém na posição 65 durante 1 hora, e agora ele vai voltar. Tome muito cuidado nessa volta, gente. Deixa eu então só registrar, gente, no trecho 2, ele está em repouso, está parado durante 1 hora.
E no trecho 3, com bastante cuidado, porque o movimento vai estar regredindo nas posições. Então já vou assinalar para você que ele vai estar voltando nas posições. Tudo isso porque eu tenho uma velocidade negativa, movimento retrógrado, e nós vamos encontrar essa área. Cuidado, gente, sempre do gráfico para cima do eixo. É uma área negativa, fisicamente falando, porque matematicamente ou em senso de realidade, né, não existe área negativa, mas essa área abaixo do eixo nos indica uma variação de posição negativa. Perceba, essa área ela é numericamente igual à variação da posição. Notem que, mais uma vez, é um retângulo. Do 2 ao 4, temos a sua base, portanto, 2, vezes a altura, 20. Ou, se você preferir, menos 20, para não esquecer que é uma volta nas posições. O que nos vai dar aí menos 40 quilômetros. Gente, ele estava na posição 65 e vai voltar 40. Vai voltar 40, logo ele estava na posição 65, menos 40, ele vai voltar até a posição 25 quilômetros. Gente, vê se ficou claro. Ele começou na posição 50, andou 15 quilômetros para onde as posições crescem, até porque a área deu positiva. Ficou durante 1 hora parado e voltou 40 quilômetros. Se ele estava na posição 65 e voltou 40, ele vai finalizar em T igual a 4 horas na posição 25 quilômetros e acabamos de resolver uma questão com um nível um pouquinho mais elevado na dificuldade aí. E assim a gente vai a cada aula. Tá bom, gente? E com isso finalizamos mais uma aula do canal Física 10. Essa semana a gente finalizou aí a primeira etapa, né? O movimento uniforme. Semana que vem já iniciaremos o movimento uniformemente variado. Essa semana eu queria finalizar a aula fazendo um pedido muito especial, gente. Nós percebemos aí que o canal vem crescendo cada semana substancialmente. Mas a gente está muito a fim de acelerar esse processo, até porque a gente entende que quanto mais inscritos tiverem, mais fácil fica para a gente poder oferecer mais materiais, mais aulas, mais projetos a você. Então, eu queria fazer um pedido para você que acredita no canal, no nosso projeto, e quando eu falo nosso, me refiro a nós professores e a você aluno que está aí conosco toda semana. Eu queria que você, por favor, compartilhasse as nossas aulas nas redes sociais. Isso nos ajudaria imensamente. Então, não quero obrigar ninguém a nada, mas se de repente seu coração, se é que é possível, se você puder, por gentileza, compartilhar nas redes sociais nossas aulas, isso nos ajudaria muito. O canal cresceria um pouco mais de velocidade e em pouco tempo poderíamos oferecermos muito mais estrutura para você, ok? Fica o pedido aí de coração para coração. Se eu toquei você, por favor, só compartilhar. De resto, sem pressão nenhuma, uma excelente semana para você. Nos vemos na semana que vem. Tchau, gente. Valeu aí.